Aumente o volume. 24 horas com você. Um show de rádio. É isso aí, voltamos com o nosso programa Vida em Abundância, às 10 horas da manhã, nessa grade da Rádio Menorá. Agora a gente vai para 10h10 e nessa quinta-feira, né, a gente retorna aqui com a Magda, é o Bom Dia com a Magda. E ela já está aqui com a gente, eu já vou passar aqui. Magda, bom dia. Bom dia meninas. Bom dia, Vitória. Bom dia a todo o povo que nos escuta, que nos assiste. É um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês sobre esse assunto tão importante. É isso aí, que maravilha, né? Então, para quem... Eu sempre coloco aqui um pouquinho da Magda aqui no chat, né? Também na descrição da nossa postagem, se você não assistiu aos programas, que é o terceiro programa que a gente já vai com a Magda aqui. Então, se você perdeu e quer rever, né, não precisa ficar buscando ali no Facebook, é só clicar no link que a gente já facilitou a sua vida aqui. Magda, vamos lá, hoje dia de homeschooling, ou educação domiciliar, esse assunto, né, como a Magda falou, super importante para a gente comentar aqui, mais do que cristão, né, Magda? E eu queria lembrar que no último programa, e ontem a gente até conversou um pouquinho, você sabe que foi uma cristocidência, né? Porque eu fiz o corte, né, exatamente no tema que a gente se propôs a trazer hoje, né? E sim, foi de Deus mesmo. Depois eu fui ver, eu falei, nossa, acertei. Que no programa passado, a Magda meio que, vamos dizer assim, contextualizou o homeschooling, né? Porque a Magda vai explicar melhor, mas às vezes a gente olha para a educação domiciliar, olha para o homeschooling como um paralelo à escola, né? E o que a gente está trazendo aqui no programa Vida e Abundância é muito mais além disso, né? A Magda então falou que o homeschooling é a restauração da família, da convivência familiar, né, Magda? Vou passar para você falar um pouquinho, porque essa ficou a deixa do programa passado, né? Para a gente abordar um pouquinho aqui. Com certeza. Eu tenho observado nesses anos todos, não só que eu pratico educação domiciliar, mas todo o nosso percurso como cristãos, como família, né, a gente percebe que a educação, ela é uma forma de restaurar, sim, a autoridade de Deus aqui na Terra. E não a educação secular. E aí há uma confusão na grande maioria das famílias, e eu vejo muito mais ainda nas famílias cristãs, que acham que educar e ensinar é uma obrigação ou só está dentro do ensino secular. E, na verdade, quando Deus instituiu a família, e a gente já falou isso em outros programas e vai continuar falando sempre, que a família é uma instituição puramente espiritual e divina, né? A primeira instituição criada por Deus. E a partir da família, né, Deus então criou a sua igreja. E hoje a gente vê que o maior ataque, né, de todos os tempos, em todas as áreas, não é financeiro, não é contra a pessoa em si, mas é contra a família, contra a pessoa de Cristo dentro da família. Então, hoje há um conluio espiritual e natural para destruir essa instituição tão importante que é a família. Porque a partir do momento que uma família é restaurada, a igreja é restaurada, a sociedade é restaurada. Então, nós vemos que a educação domiciliar, ela tem essa participação de restauração e resgate na família. Por quê? Porque a mãe e o pai, eles são obrigados a voltar para dentro do seu lar. Porque hoje em dia é muito comum os pais estarem em casa, mas estarem longe de seus filhos, né? Terem filhos, mas viverem separados, morarem na mesma casa, mas cada um ter a sua vida independente. E isso não quer dizer que não sejam cristãos ou que convivam numa denominação cristã, onde eles ouvem a palavra, mas eles estão no mesmo ambiente com vidas separadas. Eles têm propósitos separados, pensamentos divididos, e aí a palavra diz que qualquer lugar dividido, né, não subsiste quando estamos divididos. E eu vejo a educação domiciliar como esse resgate familiar, porque
faz com que nós, pais, tenhamos que voltar o nosso olhar para os nossos filhos. E aí eu vejo muito se falar na sociedade, os jovens são o futuro da nação. Né? Eles serão, né, os futuros políticos, os futuros médicos, engenheiros, pais de famílias, pastores, mas como que eu, mãe, como a família está tratando e conduzindo esse jovem que vai ser o futuro? Então, eu vejo sim, tenho observado esses anos todos de educação domiciliar, que é mais uma oportunidade de resgate. Né? Então, eu também estava ouvindo o corte, né, e ouvi que ali a gente falou que nós não criamos os nossos filhos para esse momento, né, mas sim para a eternidade, para as futuras gerações, e eu acredito muito nisso, Michele, muito mesmo. É muito interessante isso aí que a Magda está falando, né? Esse olhar, porque acontece, e eu vejo assim, Magda, trazendo um pouco para o lado do nosso convívio na igreja. Quando você estava falando, eu me lembrei de abordar esse assunto. Se a gente observar, já vimos vários problemas. Quando a gente chega na vida da igreja, a gente procura um lugar para deixar os nossos filhos. Né? Porque a gente quer sentar ali na cadeira, a gente quer prestar atenção, a gente quer receber, e a gente olha, vê se tem uma cadeira para o nosso filho, um quarto, uma sala em que a gente possa colocar ele, né? E eu, assim, sendo sincera, desde que eu entrei, eu procurei fazer parte dessa sala e não deixá-los lá, né? Me interessei em como poderia aquilo que eu estava recebendo dar para eles também. E eu vi que isso gerou muita polêmica, né? Porque aí há de repente, uma má conduta da criança e a gente tem sempre que arrumar um culpado, né? Então a gente está sempre terceirizando a educação dos nossos filhos, inclusive dentro da igreja, né? Então aí você põe lá o teu filho, depois você vai culpar a pessoa que cuidou, que não sei o que não ensinou tal coisa, que não fez isso ou aquilo que deveria. Mas o meu filho vem para cá, fica contigo, mas está mal criado, está respondão, está isso, está aquilo, né? E se a gente observar, cada vez tem menos escolinhas, né? Menos lugares para as crianças ficarem no ambiente em que a gente congrega, né? E eu já vi pessoas até saindo da igreja porque a gente não tinha essa estrutura para criança. Por quê? Porque não entendem que a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa, inclusive dentro da igreja, né, Magda? Você também observa essas coisas? Mas, com certeza, é uma fala que eu uso muito com as famílias. Quando Deus nos dá filhos, os filhos eles têm que conviver com a família, conviver com o pai, com a mãe, com os avós, eles fazem parte da família. Então, o que acontece? A criança, quando ela chega nos 4 anos, e hoje é muito comum que as crianças já, uns 6 meses, já vão para a creche, e em seguida já vão para a escola, se tira a criança do ambiente familiar e coloca ela num ambiente estranho, de pessoas que não conhecem ela, que não convivem com ela, que não têm nenhuma consideração, talvez um pouco de respeito, mas é uma obrigação dela estar recebendo para cuidar daquelas crianças. Então, levam a criança para a escola. Normal, é comum. A criança chega na igreja, ela sai, né, tem a salinha das crianças, tem o ambiente, o culto dominical, enfim, na igreja tem cada local tem a sua forma de chamar. Então, a criança já é afastada do pai e da mãe, e aí fica uma parte para a criança, uma parte para os pais. Qualquer lugar que chega um ambiente familiar, uma reunião familiar, então tem a mesa das crianças. Tudo, em todos os momentos, a criança ela é separada da família. Aí eu vejo os pais me dizerem assim, mas meu filho está na adolescência, né, na juventude, seus 13, 14, 15 anos, eles não querem mais sair com a gente. Não quer, tem vergonha de andar de mão comigo na rua, tem vergonha disso, mas é óbvio que ele tem vergonha. Em todos os momentos em que ele precisava do pai e da mãe, ele foi afastado e colocado em outro ambiente. Foi separado, então sempre tinha um espaço para a criança. Quando ele chega numa idade que ele já tem consciência, ele diz assim, me separaram até agora, não quiseram ficar comigo, agora também eu vou seguir minha vida sozinho, e é exatamente esse sentimento. Então, Michele, nós, né, como sempre tivemos, né, meu marido sempre à frente de igrejas, nós sempre optamos em não ter escolinha para as crianças. Porque a criança, ela precisa, sim, estar ao lado dos pais, sentado, ouvindo, por quê?
se fala tanto em socialização, né? Mas a igreja é um ambiente de socialização. Então a criança precisa saber que aquele ambiente, ela precisa ficar ali, ouvindo a palavra, junto com seu pai e sua mãe, ter a sua Bíblia, ter o seu caderno, aprender a anotar. E é assim que a gente ensina nossos filhos. E o que acontece? Eu vejo assim, ó, é um momento meu, né? A escola tem muito isso, né? Agora é um momento meu. Eu levo meu filho, deixo lá e agora eu vou, né, vou sair, vou fazer alguma coisa. Na igreja também é um momento que eu vou descansar porque alguém está cuidando dos meus filhos. Não, filho Deus deu para mim, né, e para o meu marido. Nós temos a obrigação de cuidar dos nossos filhos. E nós aqui em casa tínhamos sempre um combinado, né? Se eu sou convidada para ir em qualquer lugar, tanto eu quanto o meu marido, se nós não podemos levar os nossos filhos, nós também não vamos. Por quê? Porque nós somos uma família, nós vivemos em comunidade, então se eles não podem estar presentes, a gente também não pode. Então, o que acontece hoje? Tudo é terceirizado. E aí chega um momento que a criança, ela não cria vínculo, ela não cria esse amor, essa vontade de estar em família. Eu observo muito os meus filhos, assim, eles gostam de estar em família, né? O João Vitor sempre, tudo ele queria fazer em família, desde muito pequeno, sempre queria estar junto. Nessa família, não, às vezes eu queria que ele saísse com o pai, né? Às vezes para eu fazer não, se a mãe não foi, eu também não vou. Então a gente criou esse vínculo e isso é muito legal, porque você cria dentro dos filhos essa responsabilidade com o outro. E aí eu vejo muito se falar em socialização, em viver em comunidade, mas se dentro de casa a gente não vive dessa forma. Então, por isso que eu falo dessa questão do resgate, porque você passa a viver muito mais com seus filhos, você passa a conhecer mais os seus filhos, você passa a saber o que se passa na cabeça dele, você conversa muito mais. Então, a educação domiciliar ela é muito mais, mas muito mais além daquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né? E eu concordo plenamente com tudo que tu falou e sou muito adepta a viver a vida de pai, de mãe, de família, né? De estar junto com os filhos, porque isso é que vai fazer com que seu filho seja um cidadão digno, seja um pai de família digno, que queira ter filhos, que queira viver em família, né? É isso aí. E eles vão se adaptando, né? É tudo como você falou. É uma questão de adaptação. Então, se isso é algo que vem de casa, né? Quando eles chegam lá, porque corre, porque faz, porque aquilo. É porque em casa é diferente e ali você quer que ele se comporte de uma outra forma. Mas quando a tua casa reflete no lugar, em qualquer lugar que você esteja, né? Seja num passeio, em qualquer lugar, aí as pessoas falam, nossa, como eles são comportados. Mas é que é só um reflexo. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que você tem que realmente educar. E, assim, quando a gente fala em educar, dá trabalho, né, Magda? Porque educar não é você fazer com que ele cresça, dê comida, dê roupa, né? Eu sempre ouvi isso, né? Isso é fácil, né? Eu bem cresci fácil. ouvindo isso, assim, né? Ó, filha, é difícil educar. Dar roupa, dar comida é a coisa mais fácil. Tu vai ali, trabalha, compra, bota em casa. Agora, educar o teu filho é um negar-se diário, né? Magda, a gente vai para os nossos intervalos comerciais e a gente volta já então com mais educação domiciliar ou homeschooling. É isso aí, voltamos ao programa Vida em Abundância. A gente fala aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, hoje dia 9 de janeiro de 2025 e agora 10 horas e 30 minutos e a gente volta então ao nosso bate-papo com a Magda Boeri. A gente está falando aqui sobre homeschooling ou educação domiciliar. E para você que não assistiu os programas anteriores, tem lá o link aqui no nosso chat ou nas postagens aí do nosso programa. Vale a pena você conferir desde o primeiro, né? Que a gente tem falado sobre coisas muito importantes com relação à nossa família. Lembrando aqui que a Magda tem discorrido conosco que a educação domiciliar não é simplesmente um paralelo à escola, né? Mas um resgate da convivência com as nossas crianças, né? Marido, filhos, a nossa família. Magda, queria tratar contigo esse assunto, então, dessa convivência, desse resgate da família, né? Dessa convivência e a opção que nós, então, tomamos, né? Decidimos como família, como marido, esposa, em trazer os nossos filhos para perto de nós e assumirmos assim a totalidade
né? Não da educação, mas também dessa parte de disciplinas, né? Que é uma coisa que a escola, né, ali faz, né? Você usa um outro termo aí que é a educação secular, não lembro, depois você fala. Mas eu lembro que quando eu comecei eu senti um certo medo. E aí nessa palavrinha medo que eu queria trabalhar um pouquinho hoje com você, quando as pessoas tomam essa decisão, brota um medo, né, Magda? Tá sem som, Vivi? Desculpa. Fala. Brota, sim, brota uma insegurança, né? Brota vários pensamentos, porque é algo muito desconhecido para nós, embora, né, não deveria ser, embora seja algo bíblico, mandamento divino, mas a gente vive num mundo hoje que é diferente, né? Um mundo que se adaptou, as famílias precisaram se adaptar a uma nova realidade. A mulher, ela foi tirada de dentro de casa, né? Ela precisou então dividir a sua vida com o trabalho secular também para poder ajudar em casa, e tudo isso é normal no dia de hoje, infelizmente, né? Hoje eu ouvi alguém falar sobre isso, né? Que o nada a ver acabou se tornando uma coisa comum e a porta do inferno. Nada a ver, né? Tá tudo certo, é comum. Então, acabou que entraram coisas para dentro da casa que a família não estava preparada para receber. E quando você se depara com essa realidade de que a educação domiciliar ela é um resgate familiar, é uma construção de caráter do seu filho, que você precisa preparar o seu filho para a eternidade, para que ele também, futuramente, ele seja um pai, seja um provedor de família, né? Alguém que também está construindo, está edificando a sua casa e os seus filhos. A gente precisa pôr na balança o que é mais importante, né? Se é o meu medo, se são as minhas inseguranças ou é o futuro do meu filho. Então, o medo, ele acontece porque quando nós não conhecemos, a gente acaba tendo medo, né? Mas a palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora o medo. A gente sabe que o amor é o próprio Cristo, então eu preciso conhecer. Aí a palavra também nos diz, né, que quando eu conheço a verdade, ela me liberta. Então, quando eu conheço a verdade sobre a educação domiciliar, eu também fico livre. Porque aí eu sei entender e eu sei também conduzir. Outra coisa que eu gostaria muito que as famílias entendessem, né, principalmente aqueles que têm esse chamado, que a gente são famílias cristãs, que entendessem que educação e ensino são coisas diferentes, né? A escola, ela não educa. A escola, hoje se diz que um professor ele é um educador, ele não é um educador. Ele é uma pessoa que ele transmite conhecimento, né? Ele transmite o entendimento daquilo que é natural, né? São matérias, então ele explica aquilo que a criança precisa entender para a vida, né? Para as coisas básicas. Mas quem educa são os pais, nós somos os educadores. A educação, ela é uma construção para a vida, então ela engloba a vida de uma criança, né? A educação, ela é plena, ela é integral, ela não é uma parte. Então a escola ela tem um papel de escolarizar, e o professor ele tem um papel de explicar matérias, mas quem ensina e quem educa são os pais, não é a igreja, né? Não é a escola. É um papel que foi determinado, o ministério dado ao pai e à mãe. Então, nós temos medo, muitas vezes, as pessoas elas têm medo porque elas não conhecem, e muitas vezes não conhecem o seu papel de pai e de mãe. Né? Ela não conhece aquilo que ela, como pai, como mãe, como pai, ela precisa aplicar para os seus filhos. Então, nós fomos ensinados, infelizmente, né, pelo ensino secular, que eu gosto de chamar, que a escola, lugar de criança é na escola, né? Isso a gente ouve, virou um dito popular. Mas lugar de criança é na família. É a família que ensina, a família que constrói caráter, a família que transmite os seus costumes, que transmite o seu padrão de vida, né? Transmite aquilo que a gente recebe do Senhor, a gente transmite para os filhos. Então, a família é o local onde a criança ela aprende, onde o pai ele ensina e educa.
É isso aí, muito importante isso tudo, né? Então a gente observa, né, Magda, que isso é até, como a gente comenta muito aqui, né, dentro do local que a gente congrega, da palavra que a gente se esmera para aprender e para viver. Isso também é uma renovação da mente, né, Magda? A gente precisa renovar nossa mente nessa área também. E é algo que também a gente precisa aprender, que foi um ensinamento do mundo, né? E agora você estava falando, isso ficou bem claro para mim assim. Isso é mais uma coisa bem sutil que a gente aprendeu no mundo. A gente já nasceu assim, né? Desde que eu me entendo por gente, criança vai para a escola. Sim. Né? Criança vai para a escola, não me lembro de creche, não frequentei, mas a partir de uma certa idade era escola, e eu lembro que, não sei se eu já comentei aqui, mas a gente teve uma época que nós passamos bastante dificuldade financeira, e eu e o Flávio, a gente tinha um combinado de que a escola não era algo que se a gente pudesse cortar, né? Era batalhar para manter ali a escola, né? Então, e a gente depois, mais tarde, amadurecendo, a gente botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, né? Mas é porque aí já foi renovado e a gente viu que aquele período a gente podia ter feito o resgate ali, né? Principalmente no início da vida deles, né? Que eu acho que é o mais importante ainda. Mas é isso. Então fica o meu compartilhar aqui sobre mais um ponto em que a gente precisa renovar nossa mente, mais um ponto então que a gente já nasce com esses conceitos do mundo e a gente precisa, né, como a palavra diz, deixar as coisas do mundo, aprender aquilo que Deus nos ensina e viver, né? E a educação dos nossos filhos é um ponto muito importante que a gente tem que agora colocar em pauta, né, Magda? E é muito interessante, Michele, porque eu observo uma criança, o desenvolvimento dela é muito natural, né? Eu gosto muito de observar assim, os bebezinhos. Ninguém explica para ele, quando ele está ali nos seus 6, 7 meses, assim, agora tem que movimentar os braços externos para frente e para trás, porque tu tem que aprender a engatinhar. Não, ele simplesmente um dia ele se vira e ele descobre sozinho que ele tem que engatinhar, daqui a pouco ele levanta e ele sai andando. É natural, já nasce assim, né? Uma criança, por exemplo, quando ela começa a falar, não é porque alguém ensinou as palavras certas e exatas. Por que as crianças elas se desenvolvem em línguas diferentes? A criança, ela ouvindo outras pessoas, ela começou a adquirir vocabulário, né? E ela começa a aprender a falar. Por que escrever é algo que é tão difícil assim, alfabetizar uma criança? Por que tanto medo assim de ensinar uma criança matérias? Se para a criança o natural dela é aprender, ela está sempre aprendendo. Então, medo do quê, né? Porque a criança ela vai aprender. Agora, o que ela vai aprender? Quem vai ensinar? É isso que as famílias precisam decidir. Por exemplo, uma criança, quando ela se observa, a criança pequenininha, ela já fala muitas têm um rico vocabulário, mas é porque os pais acostumaram aquela criança, leram para aquela criança desde pequeno, né? Deram vocabulário para ela. Então, quando ela começou a falar, ela já tinha dentro dela o vocabulário. Quem é que deu isso? Foi algo externo? Não, a gente já nasce assim. Nós aprendemos o tempo inteiro. A mente da gente está preparada para isso, mas há todo um preparo externo, né? Como é que eu vou te dizer assim? Algo que já está rotulado e preparado, que tem que ser dessa forma. Então, quando chegar aos 4 anos, a criança precisa estar matriculada na escola, porque ela tem que aprender assim, assim e assim. Isso não é muito estranho? Será que as famílias elas não têm medo? Eu tenho medo disso, né? Eu tenho medo daquilo que já está programado para ser ensinado para os meus filhos. Mas aquilo que ele vai aprender com naturalidade, que ele vai aprender com decência, com ordem, né? Que ele vai aprender dentro daquilo que é o nosso verdadeiro manual, que é a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus, que é o princípio de todas as coisas. Por que eu vou ter medo de ensinar isso para os meus filhos?
a serem sábios, né, a ter entendimento, a ter conhecimento, a serem dignos, honestos, porque tudo isso está ensinado na palavra. Então, o medo é algo que ele não existe. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar o nosso pensamento naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro. E quando você começa a observar o que é ensinado, porque se fosse só para ensinar história, ensinar geografia, nossos filhos hoje eles seriam experts, né, em história, em geografia. Hoje uma criança, ela não sabe nem se localizar, né? Ela não sabe, uma criança hoje de 10, 12 anos, ela não sabe o que é uma rua, ela não sabe o endereço dela, ela não sabe as capitais dos países, né? Ela não sabe nem do seu próprio país, ela tem conhecimento. Então, que geografia está sendo ensinado? História, que história que a criança está aprendendo? Né? Porque hoje a gente vive uma confusão histórica que nem nós sabemos a nossa própria história de tanta coisa louca que está sendo pregada. Então é isso que nós precisamos resgatar, contar a história verdadeira do povo de Deus, contar a história daquilo que Jesus fez aqui nessa terra. É isso que nós precisamos, e é muito simples. Então, as pessoas complicam, porque a partir do momento que uma criança é alfabetizada, ela sabe ler, ela sabe escrever, ela vai aprender sempre. Mas o que ela vai aprender? Então, a gente precisa também colocar na balança do que eu tenho medo, né? Tenho medo da justiça, tenho medo de ser denunciada, mas hoje já é provado que até isso nós já estamos preparados para passar por esse processo. Hoje já existe uma gama enorme de advogados, né, de preparação, de associações que estão preparados para ajudar as famílias educadoras. Então, o medo não era a denúncia. E aí, nós voltamos em outro ponto que ontem nós conversávamos, né, Michele, que hoje, eu tenho medo da perseguição. Mas que perseguição? Hoje, no Brasil, nós não temos perseguição para a educação domiciliar, né? Hoje, temos algumas famílias denunciadas e a grande maioria dessas denúncias, às vezes, não são nem pela educação domiciliar, são por outras coisas. Às vezes, até por convivência entre vizinhos, né? Um mau comportamento, às vezes, situações adversas, e aí há uma denúncia. Mas na educação domiciliar, nós temos, assim, eu não vejo uma perseguição a famílias educadoras. Então, tem medo disso? A gente pode desmistificar esse medo também. Eu tenho medo de meu filho amanhã ou depois me acusar. A gente também pode desmistificar, porque a gente já tem hoje muitas e muitas pessoas, famílias que deram certo. Então, a gente precisa colocar o nosso medo na mesa e saber se é um medo real, né, Michele? Se não é algo da minha mente ou algo que eu não quero enfrentar também, né? Precisamos renovar a mente em relação a isso e saber que, independente de estar na escola ou estar em casa, ou você tomar a decisão da educação domiciliar, quem educa, quem ensina são os pais. Então, o problema não está em quem está fazendo isso, está na nossa inversão de valores, né? Muitas vezes. Eu vejo assim que o medo é você andar na contramão do mundo, em todas as áreas, né? Então, a educação domiciliar, eu acho que ela é mais uma. Então, se você decide viver sua vida agora cristã, aí você vai viver na contramão do mundo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não... Não posso não, é que eu não quero, né? E a gente às vezes fica, o que eu vou falar? A gente fica com medo do que as pessoas vão perguntar, né? Eu vou sair, vou a tal lugar e as pessoas vão perguntar: você está na escola? Qual a série? Não sei o que, já passou de ano. Sim. E a gente fica com medo do que vai responder, né? Então, eu creio que, né, essa parte, assim, a gente precisa só de sabedoria, né? Sim. É uma modalidade nova. Eu decidi por algo novo, a andar na contramão do mundo. Então, se eu decidir, eu também preciso de sabedoria para saber responder nesse nível, né? De que estou na contramão do mundo. Tomei uma decisão diferente. E é a mesma coisa quando uma mãe decide ser mãe integralmente, né? Ela decide ser mãe, ser esposa. É um absurdo, né? É um absurdo. Como assim, né? Tu não faz nada, então, né? É a mesma coisa uma dona de casa. Tu só fica em casa. Não, a gente fica em casa. E além de ficar em casa, tem várias outras coisas. Então, é uma questão de conceito mesmo, né? E muitas vezes eu vejo que tem famílias que elas pagam o preço
de colocarem seus filhos na escola, da mulher e trabalhar só para não ter que responder esse tipo de coisa. Sim. E assumir a responsabilidade, né? Nós somos mães, sim, somos esposas, sim, e com muita graça, com muito prazer, com muita alegria, porque nós estamos, sim, fazendo aquele papel de conduzir os nossos filhos, né? E isso tem que ser tem que ter muito amor em falar isso, né? E não se sentir diminuída nessas situações, né? Porque às vezes acontece essas situações e você fica assim, né? Se sente menor, se sente diferente. Mas não, quando você tem a realidade que você está fazendo, o entendimento, que você não está ali, né? Porque, sei lá, tu não sabe nem o porquê daquilo ali, não. Você vai consciente, né? Sabendo o que você está fazendo. É sábio você responder a todas essas perguntas. A gente tem a Paula aqui, lá da Feliz, dizendo que na pandemia é ela que ensinou a filha a ler e escrever em casa. Pediu muita unção para o Senhor, mas minha situação financeira não permitiu que eu continuasse o estudo, né? Então ela assumiu ali a filha. Que maravilha, né? E a Vitória, a gente já vai também para quase 50, né, Bia? A Vitória também tem uma pergunta aí que ela deixou para o final, Magda. Faz aí, Vitória, tua pergunta. Aproveitando esse tema, né, que a gente está falando sobre o medo, eu vejo também que muita gente tem medo em relação ao, pelo menos pela parte da minha família, que eu sempre ouvi, né? Tá, mas como é que vai entrar numa faculdade? Como é que vai conseguir um diploma? Como é que vai conseguir, né, formar um parentela, currículo, né? e não sei o que, né? Sim. E aí eu vejo que é um medo que as pessoas têm também, né? E como é que é o processo, né? Como é que a gente consegue, então... O que a gente fala para as pessoas, né? Vamos dizer assim. É bem fácil, assim, porque hoje a gente usa aquilo que o Estado nos dá, que é o Enseja. Então, no 9º ano, a criança faz o Enseja, encerra o ensino fundamental, e no ensino médio ela faz novamente, encerra o ensino médio, e em seguida ela já pode prestar vestibular, ela já pode, então, entrar na faculdade, e não temos problema nisso, né? Hoje já é comprovado, então esse medo aí, então, foi encerrado, né? Não existe esse medo. E outra coisa que eu acho importante, quando você faz o processo, né? Você está com seu filho durante toda a sua carreira pedagógica, ali onde a criança está aprendendo, está se desenvolvendo, você não sabe o que seu filho vai ser futuramente, nem sabe se ele vai querer fazer faculdade. Olha o estado em que estão as faculdades hoje, né? Então, nós precisamos nos preocupar em criar os nossos filhos para servir o Senhor, para a eternidade. Depois, quando a criança está conduzida nesse período ali que os pais edificaram, né, estruturaram, transformaram aquela criança numa pessoa que pode tomar decisões, né? Uma criança que tem a estrutura interna para enfrentar determinados ambientes, aí ele vai decidir se ele vai querer fazer faculdade ou não, mas a gente nem sabe se a criança vai querer fazer faculdade, né? Então, hoje não existe. E outra coisa, as coisas mudam tanto, amanhã ou depois é aprovada a lei no Brasil, então vai ser muito mais fácil. Então, é uma preocupação que às vezes eu vejo a pessoa nem filho tem, mas ela já se preocupa com a faculdade do filho, né? Vamos viver o dia, né? Fazer bem feito o nosso dia, e aí amanhã a gente vê como é que a gente vai conduzir isso, né? Mas não é um problema. Não é um problema hoje. É algo que é engolido pra gente, né? Porque a gente está na escola e a gente tem que estudar para aquela tal matéria, para passar no vestibular, na tal faculdade, né? Eu lembro que a experiência do meu irmão Caio, né? O professor estava sempre na cola dele perguntando que faculdade que ele ia fazer. Ele falava, não sei, talvez eu não faça. Aquilo para o professor era um absurdo, né? Uma coisa que não tinha cabimento, é o que ele falava, né? É uma coisa que é colocada pra gente a goela abaixo, né? Mesmo a gente querendo ou não querendo fazer, é como se a gente tivesse que fazer, é uma obrigação. Exatamente. E a gente esquece que cada ser humano tem um propósito, né? E nem todos os propósitos passam pelos bancos acadêmicos. Né? Então, é uma estrutura montada, e é isso que as pessoas precisam entender. Nós precisamos fazer a nossa estrutura e não deixar que alguém nos enquadre nas estruturas que já existem, né? Exatamente, porque assim, não é denegrindo a imagem de nenhum ensino secular, né, na escola, mas aquilo ali tem um padrão. Até a gente sabe que tem o MEC, né,
que ele estipula tudo ali, todo ano. Eu estudando com a Vitória, eu via que o livro do segundo, do terceiro e do quarto tinha a mesma matéria, um pouquinho mais, né, puxando para o próximo. Falei, meu Deus, mas eu precisava de outro livro, né? A matéria é a mesma, um pouco mais evoluída em cada área, né? E aí ela leva um ano inteiro para só seguir um currículo. E outra coisa, assim, que a gente já vai encerrando, Magda, já vou passar para a tua consideração final, é que eu, particularmente, né, pela minha experiência de vida, acho que 17 anos é muito cedo para alguém decidir uma faculdade. Né? Então, assim, com essa convivência familiar, talvez seja possível. Porque ela tem maturidade para isso, com o ensinamento do pai, da mãe, ali auxiliando, vendo onde ela é mais apta, né? Agora, num secular, e ela simplesmente decidir por algo que ela vai fazer a vida inteira, eu não acredito nisso, não. Com certeza. Já temos uma deixa aí para mais um programa, né? Porque esse é um assunto que tem que ser bastante explorado. Não temos no Brasil, por exemplo, a tradição, o costume de ensinar os nossos filhos a serem empreendedores, mas sim serem trabalhadores, né? Servir outras pessoas. Então, isso aí é um tema bem legal para a gente conversar. E, com certeza, um jovem de 17 anos é o momento mais inseguro da vida dele. Por que ele tem que decidir a profissão para o resto da vida? O que ele vai viver sempre, se ele nem sabe, naquele momento ali, está passando por um momento de transição, de dificuldade, né? De, às vezes, mudança hormonal. Então, de transição que eu digo, de ser um adolescente para ser para a vida adulta, né? Por que nesse momento ele tem que decidir o que ele vai ser para o resto da vida? Não é estranho isso? E às vezes nem está preparado porque alguém disse que ele tem aptidão para ser determinado profissional, né? Então temos que repensar isso também. É isso aí, Magda. Finalizamos então. Deixa o teu tchau aí pro pessoal e fica a dica, né, para o próximo programa aí com a Magda. Exatamente. Obrigada, Michele. Obrigada, Vitória. Sempre uma alegria, um prazer estar com vocês. Falar desse assunto que eu gosto imensamente. Eu acho que tem tudo a ver, né, com a nossa vida com o Senhor, com a nossa vida cristã. E é isso. Obrigado pela oportunidade e até o próximo programa. É isso aí, pessoal. A gente já vai se despedindo. E na grade da Rádio Menorá, daqui a pouco ao meio-dia você fica com o De Bem com Cristo, 13h com o Sal da Terra. E o programa Vida e Abundância volta amanhã às 10 horas da manhã com o resumão da semana. Até amanhã, então, se Deus quiser.